pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos personagens mais overpowers, ou o mais overpowered do mundo dos mangás. E eu estou falando de Sung Jin-woo, o protagonista Dark de Solo Leveling. Então se inscreve no canal, deixa o like e bora lá! Solo Leveling é uma webtoon coreana lançada desde 2018 e agora é lançada na Manhwa, aqui no Brasil pela editora New Pop. A primeira temporada tem 110 capítulos e a segunda temporada está sendo lançada desde o dia 1º de agosto e está fazendo um sucesso estrondoso, citado entre as melhores obras da atualidade. Mas por que a obra ficou tão conhecida? Ela é tão boa assim? Sim, e ela é muito boa, e como ela é uma webtoon, ela é um mangá feito para se ler no celular. Olha a revolução aí, gente, né? Colorido, tornando a obra mais legal de se ler. Eu li e super recomendo, e vim aqui falar mais sobre o protagonista, porque sempre que as pessoas dizem que ele é muito overpower, que ele é muito forte, que ele é muito dark, que ele é muito isso e aquilo, mas ele não começou a história forte assim. E então hoje eu vim aqui contar sobre a história de como ele se tornou do caçador mais fraco de todos ao caçador mais forte do mundo, ou mais ou menos isso. E esse vídeo contém alguns poucos spoilers, bem poucos mesmo, mas o bastante para entendermos ele e sua personalidade. Então você fica apenas se quiser, mas deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, né? Para ajudar o canal, entendeu? Isso é muito importante. E a sinopse do anime é o seguinte: 10 anos atrás, depois do portal que conecta o mundo real com o mundo de monstros se abriu, algumas pessoas comuns receberam o poder de caçar esses monstros do portal, e eles são conhecidos como caçadores. Porém, nem todos os caçadores são fortes. Sung Jin-woo é um caçador de rank E, alguém que tem que arriscar a própria vida nas dungeons mais fracas, conhecido como o mais fraco do mundo. Sem ter nenhuma habilidade à disposição, ele mal conseguia dinheiro nas dungeons de baixo nível. Então ele é realmente tipo um cocô, né? Pelo menos até ele encontrar uma dungeon escondida com um rank maior de dificuldade dentro do rank D. E enquanto ele aceitava sua própria morte, ele ganhou um novo poder e se tornou o caçador mais forte de todos. É uma sinopse bem interessante, mas ele não ficou forte assim em apenas alguns capítulos. Foram vários capítulos, teve todo um desenvolvimento e um contexto e sua personalidade de alguém humilde para uma pessoa mais dark, digamos, sem sentimentos, mudaram de acordo com alguns fatos que aconteceram. Então não vai achando que no primeiro capítulo você vai achar um protagonista pelão, porque você não vai, entendeu? Essa é a verdade. A história se passa em Seoul, na Coreia do Sul, em um mundo normal, até que alguns portais mágicos começaram a aparecer do nada, sem explicação, e algumas pessoas despertaram com habilidades e vontade de matar os monstros que ficam dentro dessas dungeons. É assim que é chamado essas dimensões lá no manhwa. E além do mais, eles ganham dinheiro também para poder derrotar esses monstros, porque quando o chefão dessas dungeons são derrotados, esses portais eles se fecham e aí não tem nenhum risco para a humanidade. E esses portões são separados por um nível de dificuldade, por ranks de E a S, da mesma forma que os caçadores de E para os mais fracos e S para os mais fortes. Existe uma outra classificação para os caçadores mais fortes, só que não foi desenvolvida na história ainda, então eu não vou falar dela, vai ser só de E a S. Esses caçadores eles entram nas dungeons de acordo com os seus ranks. Entre todas as pessoas do mundo, apenas uns 30% mais ou menos que despertaram para caçadores, e eles coexistem com os outros humanos, tipo, em um mundo normal. E o protagonista Sung Jin-woo é um caçador de rank E, só que ele é mais fraco que os demais caçadores do mesmo rank e é considerado até mais fraco do que uma pessoa normal. Então ele é um verdadeiro, tipo, zero à esquerda. E a história faz questão de mostrar como ele é fraco, inútil, humilhado pelos outros caçadores, sinceramente, tratado como um lixo. E ele mesmo sabe que ele é pior do que um lixo, mas ele precisa trabalhar para sustentar a sua irmã mais nova, que estuda e quer ser médica, e sua mãe, que está internada em um hospital, e ele precisa pagar os custos médicos, porque ela sobrevive à ajuda de aparelhos. Um dia ele vai para uma dungeon de rank D para poder fazer um trabalho, só que acaba sendo um portão
vermelho, que é tipo um rank S, tipo, muito difícil. E eles chegam no salão onde tem um monte de estátuas e tem 3 mandamentos nesse salão: venere o Senhor, louve o Senhor e prove sua fé. E muita coisa aconteceu e todos que tentaram fugir morreram. E Sun Jiwoo resolveu obedecer os mandamentos. Depois de muita ação e muitas pessoas que morreram, tipo, não se prende a ninguém porque todo mundo vai morrer, a grande porta da sala começou a abrir. E cada vez que uma pessoa passava pela porta, ela se fechava mais um pouco. Então alguém tinha que ficar ali e o Sun Jiwoo resolve ficar por último para poder deixar os seus outros 2 companheiros fugirem. Tipo, de várias pessoas, só 2 estavam ali, né? Só que ele também tava com o toco de uma das pernas, então ele não tinha muita opção. Mas enfim, né? Ele se sacrificou pelos seus companheiros. Tipo, lindo, né? Chorem, muito chorem. Depois as estátuas realmente tentaram matar ele. E teve muito sangue, e ele sentia muita dor. E aí apareceu isso na frente dele. Isso aqui. Que vamos chamar de sistema, como ele também chama. Ou você aceita ser um jogador, ou o seu coração vai parar de bater em alguns segundos. Ou seja, então ele não tinha muitas escolhas e aceitou. E logo depois ele desmaiou e acordou no hospital. E logo depois o sistema começou a aparecer na frente dele e propunha umas quests, né? Por exemplo, desafios, né? Fazer 100 abdominais, correr 10 quilômetros, e se ele não fizesse um desses testes, ele teria uma punição: ficar preso com um monstro em uma outra dimensão, ou seu coração ia parar de bater. Algo bem foda assim mesmo. Então ele tinha que fazer e seguir as instruções do tal sistema, porque senão ele ia morrer, entendeu? E ele aprendeu essas coisas aos poucos e foi ficando um pouco mais malhado, entendendo melhor o sistema, e foi ficando gostosinho, entendeu? Mais ou menos isso. Até que ele foi fazer o seu primeiro trabalho e foi deixado para morrer pelo responsável da equipe. E depois outras pessoas que eram tipo da sua própria equipe, que ele conhecia, tentaram o matar. Pessoas tipo que ele considerava próximos. Então cada ato, cada coisa ruim que aconteceu com ele, ele pegou como experiência para si mesmo. E aí aos poucos ele foi deixando de confiar nas pessoas, e cada decepção que ele tinha, ele perdia um pouco dos seus sentimentos. Assim, não de forma tão totalmente literal, mas a confiança que ele tinha nessas pessoas já era, e o medo de confiar nas outras pessoas foi ganhando peso. E aí, ele também era obrigado a matar algumas pessoas, porque se o sistema reconheceu o risco indivíduo, ele matava as pessoas ou ele morria. Então, ele matou várias pessoas porque ele foi obrigado, não simplesmente porque ele quis, ou porque ele é sem coração, ou porque ele é meio dark, entendeu? Então, esse darkinismo dele não é por opção, e sim por obrigação. Ele é usado pelo sistema e simplesmente aproveita das vantagens que o sistema oferece para ele, mas não é ele quem usa o sistema, ele é usado pelo sistema, é um sistema que usa ele. E só depois do capítulo 100 que ele foi reconhecido como caçador Rank S. Tem várias coisas boas em relação ao sistema, então, porque ele pode pegar os pontos dele que ele tem, né, e transformar em inteligência, da mesma forma que ele pode pegar os pontos em inteligência e transformar em força ou em um poder, ou tipo, se regenerar automaticamente. Então ele acaba se tornando uma pessoa surpreendentemente forte, porque ele repara as suas fraquezas e não tem fraqueza, né? Porque ele se supera a todo momento, um darkinismo totalmente dark. E se o sistema percebe que ele tá morrendo, ou que ele tá fraco, ou qualquer substância venenosa ou perigosa, tipo, tá no corpo dele, até mesmo o álcool, o sistema cura ele. Então, que triste, nem bêbado ele fica. E o foda dele é que ele é muito inteligente, então ele aprendeu a usar as coisas favoráveis do sistema a favor dele. Então, ele coexiste com o sistema e se torna extremamente forte. Mas o que é esse sistema? Não foi revelado a origem ou porquê ele existe, mas vai ser revelado um pouco mais pra frente, e eu também acho que isso não é uma coisa boa, tipo, vai dar muito ruim ainda. E ele teve um despertar duplo, né? Foi assim que as outras pessoas, tipo, que analisa as pessoas, que ranqueia as pessoas, reconheceram ele. E atualmente no manhwa, ele conseguiu salvar a sua mãe, achou a cura pra ela, tá podre de rico, é considerado um caçador de rank S, tipo, uma coisa rara, é o 10º caçador de rank S da Coreia. E agora ele continua caçando e lutando, porque ele pode fazer, né? Já que ele é considerado um dos mais fortes. E ele tem uma habilidade super apelona, né, que eu não posso esquecer de falar, que é todo bicho, monstro que ele derrotar, ele pode fazer esse bicho seu escravo, tipo, dominando ele por uma sombra que o sistema oferece pra ele.
E, tipo, ele nem precisa de um esquadrão, porque ele já tem um esquadrão, ele tem um monte de sombra. E o nível dele de rank S, tipo, pode subir a qualquer momento. Que a cada luta, a cada problema, a cada monstro que ele derrota, ou a cada monstro que suas próprias sombras derrotam, vai tudo de experiência pra ele. Então ele vai subindo de nível e ele não tem limite. Então eu fico imaginando o quão forte esse cara vai se tornar ainda, né? Já que ele é considerado um monstro, um Dark sem coração, sei lá, né? E é por isso que ele é considerado um caçador mais forte da história. Mas não é a história, não é uma pessoa que considera ele mais forte. Somos nós, os fãs, que os consideramos mais forte. Um exemplo fútil ou não é quando as pessoas falam que a Sakura é a personagem feminina mais forte de Naruto e que ela superou a Tsunade. Não teve um único fato ou fala que comprovasse isso, mas a gente, né, nós fãs, apenas nós deduzimos. Então, com o Solo Leveling e Sung Jin-woo é a mesma coisa. E essa foi a história de Sung Jin-woo, como ele se tornou o caçador mais forte de todos. E se você não conhece a obra, vá conhecer, que você não irá se arrepender, tipo, hora nenhuma, porque é maravilhosa. Eu pretendia trazer os capítulos do manhwa aqui no canal, mas como eu não tenho público pra isso, eu não vou arriscar. Então, eu fiz um vídeo falando sobre o personagem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, que é muito importante, sabe? Curte o vídeo, é um segundo, tipo, é de graça, né? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até os próximos vídeos, né? Porque a gente vai voltar.